Boa noite, meu gente, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar o De Frente com Salés totalmente diferente, com o Yoshida e o pai Marcos. Eu vim apresentar para vocês um tema muito importante sobre a parte de preconceitos e a parte de religiões. Então já vou fazer aquela pergunta dando no Yoshida aqui, ó. Tudo bem? Boa noite para vocês dois, tudo bem? Me fala uma coisinha, Yoshida. Para você, como que foi difícil entrar numa Câmara Municipal, sendo quem você é, pelo seu gosto, tudo que você aplica aí fora, hoje em dia? Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo a gente. Muito boa noite. Boa noite, Salés. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Tem um processo muito difícil, né, que é de pessoas como eu, né, que são LGBTs, ocuparem o espaço público, né, e aí quando a gente faz isso, isso gera um estranhamento, né, e aí os preconceitos que as pessoas têm acabam sendo testados, né, e colocados à prova. Então, quando eu cheguei na Câmara Municipal lá, na verdade, na primeira eleição de 2020, assumindo em 2021, teve um processo muito difícil por parte dos meus pares, né, dos vereadores, especialmente dos vereadores, vereadoras, para entender o que eu estava fazendo ali, o que ia acontecer. Era tudo muito novo para essas pessoas, né? Eu não sou, efetivamente, na verdade, o primeiro vereador LGBT, na história já existiu. Só que ninguém que carregasse essa pauta, essa bandeira, que pudesse levantar, né, os direitos, os preconceitos que as pessoas servem. Né? Exatamente. E aí isso gerou muito estranhamento, né? E tem algumas histórias aí um pouco esquisitas que dá para contar, mas que foi um processo muito difícil, mas que ao longo do tempo as coisas vão se normalizando, né? Por isso que é tão importante pessoas como eu, pessoas da comunidade LGBT, conseguirem ocupar esses espaços, né? Para naturalizar e normalizar as relações. E ter mais voz, né? Porque hoje em dia tá muito preconceito com pequenas coisas, né? E a gente também é ser humano. Não importa o sexo da pessoa, muito menos o que ela faz, né? Sim, o que a gente tenta ensinar para as pessoas na prática, ali com as nossas atitudes, é que isso é só uma das características que me compõem, né? E eu não posso ser definido apenas por ela, que é a minha orientação sexual. Não que isso não seja importante, né? Obviamente que porque eu sofro preconceito por isso, tem uma série de questões. Mas isso é apenas uma das minhas características e eu não posso ser reduzido a isso, né? E é super curioso porque quando as pessoas falam de mim na cidade, enquanto vereador, as pessoas falam, o vereador que defende os LGBTs. Como se eu fizesse somente isso, não, né? Você faz várias pautas, né? Exato. E aí é ruim, porque a gente fica reduzido a uma pauta, mas é bom porque as pessoas identificam que é uma coisa que eu defendo, e eu defendo realmente, né? Mas é isso, né? Acaba tendo essa redução da nossa personalidade, das coisas que a gente faz, para uma coisa só. E uma das pautas, na verdade, que o senhor defende é sobre religiões, né? Sim, e é curioso, né? Porque eu não tenho nenhuma religião, né? Então, eu sou ateu, então as pessoas... Isso gera um estranhamento nas pessoas, né? Porque a religiosidade é um aspecto cultural brasileiro muito forte. E aí, quando chega alguém que diz que é ateu, as pessoas ficam, né, todas muito... Que é ateu? As pessoas ficam... Porque, às vezes, as pessoas sofrem menos preconceito por serem de outras religiões do que ser ateu, né? Porque isso é demais, né, para algumas pessoas. E aí eu trabalho com a questão religiosa, de combate à intolerância religiosa, com a questão racial, que traz a questão das religiões de matriz africana também. Antes da minha chegada, havia poucos trabalhos sobre isso, sobre questões religiosas, né, de matriz africana. Na verdade, não tinha ninguém que fizesse esse trabalho. E a gente começou muito aos poucos trazendo visibilidade para a questão, trazendo... não é representatividade, porque eu não sou, né, dessa religião, mas trazendo as pessoas para lá, fazendo as homenagens, fazendo questão mesmo de pontuar a existência das pessoas na cidade, né? Porque a cidade é para todo mundo, né? Não é só para algumas pessoas. E eu acho que, te perguntando, né, também, não deveria o papel de um vereador fazer mais pela população do que envolver religiões? Esse é um debate bastante complexo, né? O que a gente vê na prática acontecendo muitas vezes é uma invasão das religiões, eu vou usar no plural mesmo, no âmbito político, e não que isso seja ruim por si só, né? Porque não é isso. É sobre, na verdade, a visão religiosa interferir na ação política. E aí é engraçado porque muitos vereadores costumam dizer, né, que quando a gente se torna vereador da cidade, e não de um segmento específico. Só que a prática mostra o contrário. Mostra que, infelizmente, a conduta de algumas pessoas é pautada exclusivamente num caminho de uma determinada religião. E aí você
privilegia algumas, pretere outras, o que é muito ruim e prejudicial para a nossa cidade, de modo geral, né? Isso não é democrático, isso não é respeitoso, então Porque, acaba na sendo um verdade, problema. tem que debater conforme o que tá ali na hora, não envolver religiões, né? Sim. Você pode, sim, ter a sua religião, como todos têm, mas, assim, tentar fazer pela população o que tá pedindo, não tentar envolver algo assim, vou fazer porque eu acredito que tem que ser bom. Não, tem que ser, vamos ver se é bom mesmo, né? Então, não ter um quadradinho ali vai ajudar? Não que eu acho que vai ajudar. Exatamente, por isso que eu trouxe o Pai Marcos aqui para apresentar pra gente, porque eu não posso falar de uma religião se eu não conheço muito ela. Então, tem que trazer a pessoa especial. Por isso que eu também trouxe o Yoshida aqui, porque é muito importante, porque ele defende muita parte religiosa. E muito outros também, mas ele é a parte que dá mais pauta sobre isso. E eu queria perguntar para o Pai Marcos, primeiramente, boa noite. Boa noite, Celeste. Tudo bem? Bem, bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que não poderia ser diferente estar essa noite aqui se não fosse com o Marcelo, né, como você bem colocou, né? Uma noite especial. Com né? certeza. Se o símbolo do amor é o Dia dos Namorados, eu acho que hoje a gente está no dia exato para falar sobre isso. Sobre amor. Uhum. Não simplesmente sobre a religiosidade de cada um, mas o amor pela prática da religião, mas pela prática de como, né, um vereador da nossa cidade, pelo amor ao próximo, né? Então, eu não poderia deixar de não dizer o quanto amo a minha esposa que está ali, né, minha eterna namorada. E hoje dos namorados, exatamente. Então hoje a gente está aqui para falar sobre isso, né, o amor incondicional. O Marcelo, na sua fala, ele coloca na questão dele ser ateu, né? Antes de falarmos um pouco antes do preconceito religioso, eu acho que tem uma frase do Chico Xavier, que é muito, muito isso, né? Ele dizia assim: quando nós morrermos, Deus não vai nos perguntar, quando chegar a Ele, que religião que você praticou. Ele vai dizer assim: o que você fez em meu nome quando esteve no plano terreno. Então Ele não vai perguntar: viu, você acreditou em mim? Não, eu vou acreditar em Deus nas minhas ações, nas minhas atitudes, naquilo que penso, naquilo que eu vibro, naquilo que eu posso fazer pelo próximo, ao estender a mão e ajudar quem precisa. É esses os conceitos que Deus vai nos pedir quando a gente chegar ao nosso dia de ir embora. Ele não vai perguntar se eu fui evangélico, se eu fui umbandista, candomblecista. Ele vai perguntar quem foi o marco no plano terreno. Então, assim, religiosidade hoje, essa pauta do preconceito religioso, né, é complicado da gente ficar discutindo sobre isso, né, mas é importante e se faz necessário sempre discutir sobre isso, porque, veja bem, dados bem recentes, né, de 2023 a 2024, o preconceito religioso ele subiu 80% de denúncias sobre preconceitos religiosos, né? Isso é um fato para a gente pensar por dois ângulos, né? Primeiro, que as pessoas não estão se conformando mais e estão denunciando. Isso é um fato importante. E o fato negativo que isso é muito maior do que esse crescimento, é muito maior do que esses 3.800 casos que foram registrados em 2024, né? Por quê? Porque existe o preconceito velado, o preconceito que é muito sutil, né? Dias desse, eu estava assistindo um pastor famoso nas redes sociais, e ele estava falando para um público religioso evangélico sobre casamento, né? Então ele estava falando para um público, para os casados e para os não casados, né? E na sua fala, e ele é muito, muito seguido nas redes sociais, ele é muito influente, né, na religião que ele pratica, e ele fala que para haver um casamento entre duas pessoas, elas deveriam, evangélicos casar com evangélicos,
espíritas casarem com espíritas, e ele usa o termo macumbeiro deve casar com macumbeiro, né? E ele vai além disso, né? Ele vai além disso. Ele fala assim: por que tem que se casar da mesma religião? Ele fala assim: porque se casar o evangélico com o evangélico, um vai na frente com a Bíblia e o outro vai para a igreja, né? Vai para o templo, um com a Bíblia e o outro expulsando os demônios. Se for um espírita, um vai com a mesa, o outro vai com a toalha branca. E ele fala exatamente isso. E o macumbeiro, enquanto um vai com a galinha, o outro vai com a faca para a encruzilhada. Então, é esse preconceito. É o famoso brincadeirinha, né? Sabe, de brincadeira não tem nada. Não é tem engraçado. nada. É muito, muito revoltante quando você vê uma pessoa de uma outra religião olhar para a sua como se ela fosse isso. E ela não é isso. O tema que ele estava utilizando era para falar que as pessoas precisam se unir pelo amor que um sente pelo outro, né? Em querer seguir uma vida juntos, construir juntos. E isso é as coisas que Deus pede. E ele coloca a questão do umbandista, e ele fala, né, macumbeiros, né, que para nós já se tornou um termo que, quando querem nos atingir pejorativamente, eles usam como macumbeiro, né, e não sabem nem o sentido da palavra, tá certo? Que para nós é uma palavra sagrada, né? Então, assim, como é que eles nos olham, né? Como é que ele isso aí também é contra a nossa religião, né? É o preconceito que, numa fala onde todo mundo riu, né? As pessoas que estavam ali naquele evento saíram dali falando assim: ó, você viu o macumbeiro, quando ele casa, ele mata a galinha lá, que não sei o quê. Então, assim, esse preconceito que cresceu em 2024, ele é muito maior do que realmente mostra os dados. Só que está escondido, né, na famosa brincadeirinha. Só que eu posso estar errada, né? Eu acho que quando a brincadeira não faz a pessoa, atinge a pessoa 100%, vamos dizer assim, não é mais brincadeira. Isso pode ser levado a um poder público, não é? Sim, então, o que a gente tem, na verdade, é uma confusão que as pessoas fazem com alguns termos que são muito sérios, né? Então, quando a gente fala de racismo, por exemplo, as pessoas acham que ainda cabe determinados tipos de piada, né? Como se fosse algo que pudesse ser dito publicamente, e hoje não mais, né? Porque já é pacífico, né? Que é um crime inafiançável, tanto racismo como injúria racial. Então, tem todo um processo que as pessoas precisam entender, e aí, né, enquanto sociedade, a gente precisa evoluir, de que não cabe mais uma fala como essa, né? Ela é muito agressiva, né? É muito desrespeitosa com as pessoas. Então, a gente... E não é que o mundo tá chato, né? Porque as pessoas adoram falar isso, né? Porque o mundo tá chato. Na verdade, pra quem sofre, o mundo sempre esteve. Porque a gente sempre apanhou. É que quem bate... Não sente, exatamente. Então, assim, é muito importante que a gente consiga evoluir enquanto sociedade para que falas como essa sejam recriminadas, para que a pessoa seja chamada a atenção, para que pague na justiça aquilo que tem que pagar, porque não tá muito longe do que é a cidadania, do que é o respeito, uma convivência pacífica, né? E até mais, Marcelo, né? Veja bem, a nossa religião, as religiões de matriz africanas, elas não é isso, né? Isso eles usam como um termo para que nos diminuam, né? Para que sejam agressivos com a nossa religião, porque dentro da Umbanda, o que eu aprendi, estou com 62 anos de idade, comecei aos 15 anos de idade, né? Então, tudo que eu pude aprender com a espiritualidade e tudo mais, não condiz com a forma que nos colocam, né? Porque é uma luta constante de reconhecimento pela nossa religião como ela é, religião realmente naturalista, que enxerga Deus nas coisas naturais, sabe? A gente enxerga Deus no mar, nas águas, na cachoeira, na montanha, nas árvores. A gente preserva, né, a natureza, porque a gente sabe que ali é o corpo de Deus. Então, essas coisas todas vão por água abaixo quando vem alguém e denigre dessa forma, né? Perdão até a palavra, mas
eles tentam colocar a nossa religião num ponto que ela não é. Não existe essa questão de nos diminuir, né? E veja bem, o conceito o preconceito religioso, né? A fé é algo que se tornou uma mercadoria extremamente valiosa, né? Onde as pessoas buscam uma lucratividade em cima da fé do outro, né? A Umbanda me ensinou desde muito cedo que tudo aquilo que eu recebo de graça eu dou, né? Então, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho o meu trabalho, é isso que me sustenta, é isso que sustenta a minha família, né? Não é a minha religião que me traz recurso. Base, né? A minha religião, eu não a sigo para me trazer recursos financeiros, me tornar alguém com poderio financeiro. Não, ela me ensina a acreditar em Deus, em buscar as forças da religião, buscar o ser supremo, né? E estar em constante sintonia com o universo, né? Então, assim, os aspectos positivos da nossa religião não é abordada, né? Não, são os aspectos negativos, né? Só que todas têm. Todas elas têm. Uhum. Exatamente isso, né? Então, essa intolerância religiosa, ela passou de ser simplesmente de lutar por aquilo que eu acredito, né? Eu acredito em Deus. A função de uma religião é de religar a Deus, e cada qual encontra uma forma de se religar, né? Ela vem do latim, né? Uhum. Religare. Pelo que eu conheço, eu posso estar errado também, mas você vai concordar comigo. Eu frequentava muito a Umbanda, como frequento ainda, né? Uhum. Na sua casa. Eu escuto mais sobre amor do que outra coisa. E lá fora a gente escuta muito ódio. E não deveria ter ódio. Ninguém conhece a religião 100%. A Umbanda me mostrou caminhos da espiritualidade onde nós, umbandistas e religiosos de matriz africana, nós respeitamos todas as diferenças, né? Uhum. Aceitamos os seres como eles são, não por aquilo que a sociedade assim deseja que eles sejam. Então, a nossa cor da pele, as nossas opções sexuais, tudo isso para nós está num contexto de amor de Deus. Uhum. Eu não posso deixar essas pessoas isoladas do mundo porque não seguem o meu conceito, né? Deveria ter mais, porque é muito meu, né? Algumas religiões, né? Algumas religiões dizem assim, né? O meu Deus, né? Virou uma propriedade, né? Se você não compartilha do meu Deus, você não faz parte desse meu mundo e eu não te aceito como tal. Na Umbanda eu aprendi que é o nosso Deus, da forma que você tem a concepção dele, da forma que você acredita e da forma que você busca ele. Então nós respeitamos qualquer forma de religiosidade, seja evangélica, candomblessista, cristão, enfim. A Umbanda, ela traz pra gente uma paz de espírito para aceitar as coisas, né, como elas de verdade são. Então eu enxergo no Marcelo um irmão. Eu quero o melhor para ele, independente de qualquer situação de opções que ele possa ter na vida dele. Eu vejo como ser divino meu irmão. E isso tudo não se chega às pessoas que nos colocam à margem da sociedade, né? Nos enxergam de forma diferente. Por quê? Porque não professam o que eles chamam de deles, o Deus deles. Não, o Deus é universal, é para todos. Não é de um só, né? Não é de um só. E a gente está aqui para não criticar nenhuma religião. Antes que alguém fale, né, que a gente está criticando religiões. Eu trouxe mais a Umbanda porque é muito mais massacrada. Sim. E as pessoas falam que não é massacrada, que é só evangélico que é. Não, a religião umbandista é o que mais sofre, não é? Eu posso estar errada, mas tá na história, não tá? A religião umbandista, não tá? Sim, as religiões de matriz africana, historicamente, no Brasil, elas foram sempre muito atacadas justamente porque tem uma relação
com a nossa história, e eu sou professor de história, com a questão do racial, né, do racismo que existe no Brasil, e também está relacionado com a escravidão, né? Então, se a gente fala que é de matriz africana, ela veio dessa mistura, inclusive no Brasil, tem uma mistura muito grande, né, das práticas religiosas que vieram junto com os escravizados, e com a mistura que teve com o cristianismo aqui no Brasil, especialmente o católico, né? Então existe essa coisa, né, dessa mistura aqui. E aí, então, sofre esse preconceito justamente porque o Brasil é um país muito racista ainda, né? Nas práticas, nas palavras, nas ações. Nas brincadeiras. Exatamente, né? E aí as pessoas confundem um pouco, né? Então, e as pessoas justificam isso de modo muito cruel, muitas vezes, né? Porque eles associam as religiões de matriz africana ao demônio, as questões negativas da própria religião cristã. E aí, de novo, né? A gente não está aqui criticando nenhuma religião especificamente, mas quando a gente traz, e parabéns pela coragem de fazer isso, inclusive, obrigada. Porque quando a gente traz um líder religioso de matriz africana para falar num programa de TV, isso é de uma coragem muito grande, porque geralmente esses espaços não existem. Então, quando a gente traz para falar o que é verdadeiramente a religião, isso é uma oportunidade para as pessoas aprenderem, né? Então, é muito importante o que a gente está fazendo Deveria aqui. ter um respeito maior. Não que você precise ser, mas respeitar, porque faz parte do que a gente é hoje. Veio da cultura da gente e ninguém respeita. Isso que eu fico cada vez mais brava. E por isso que também quero mostrar, se você conseguir colocar pra mim aí, uma das falas que você fez na ação de graças aqui em Valinhos. E eu queria que você falasse um pouquinho de duas coisas nesse videozinho. Deixa eu ver se pode pôr. Isso mesmo. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de dizer que gratidão pela minha vida, porque para quem já foi chamado de trabalho demoníaco de Satanás, agradeço por estar vivo. Gostaria de agradecer pela diversidade religiosa que nós temos aqui na cidade. Eu, como ateu, sempre prezo pela convivência com respeito, pela diversidade a todas as matrizes religiosas. Nesse sentido, faço questão de agradecer a presença do pessoal da Associação Buda Dharma e também da tenda Cacique Biratã Pai Tacomé. Em nome do Pai Marco, eu gostaria muito também de deixar uma reflexão muito breve de que a gente não use a palavra gratidão de forma vã, que a gente use ela com responsabilidade, com respeito, que a gente saiba o significado, que a gente tenha verdade nas ações e nas intenções. Muito obrigado. Eu queria falar sobre esse vídeo aí com você. A ação de graças foi feita por conta da votação do negócio de Valinhos, da idade de Valinhos, do aniversário, né, da cidade. Isso. E eu acho bem legal, porque é uma coisa que vai marcar a cidade. E marcando a cidade envolve todos os tipos de pessoas, não só uma específica. Eu estou falando agora como pessoa. Eu estava lá presente, acho muito legal ter criado isso, só que eu percebi algumas coisas que não gostei e não bateu. E uma delas foi o preconceito com a religião. E assim, escondida. Você poderia me explicar o que aconteceu, mais ou menos? Sim, vamos lá. Tem algumas coisas que acho que são importantes falar sobre esse evento especificamente, né? O Dia de Ação de Graças, na verdade, ele foi criado há um tempo atrás e é uma atividade da Câmara. Então, né? não é agora que foi. Não, é que dessa vez, coincidiu não, é o aniversário da cidade, e aí o feriado municipal foi criado esse ano. Então, e é casado com o Dia de Ação de Graças. Então, o aniversário da cidade coincide com esse evento da Câmara. E aí, houve a organização desse evento, no qual a gente pôde perceber que foram convidadas pessoas de uma determinada matriz religiosa, que é a cristã, e aí cristãos entende-se aqui em Valinhos, né, como católicos e evangélicos, e outras representações ficaram de fora. E aí eu fiquei sabendo disso com alguma antecedência, procurei o presidente da Câmara que a gente pudesse fazer os convites, né, e aí entrei em contato com o Pai Marco para que pudesse estar presente no evento, e também com a Associação Buda Dharma, né, que também é uma outra religião que sofre muito preconceito aqui. Inclusive, eles já tiveram a sede atacada com tijolo, quebraram as coisas e tal, né, alguns anos atrás. E aí, quando a gente fez o convite, entraram em contato, conversaram com as pessoas, e aí, chegando no dia do evento, eu imaginei o quê? Que se tinha um líder religioso católico e um evangélico ali no palco, que todos os líderes estariam lá, pelo menos um representante de cada matriz ali, né? Para que tivesse ali uma igualdade no tratamento. Mas não foi isso que aconteceu.
Então, quando eu fiz essa fala, eu fiz ela muito... com uma dor muito grande no coração, porque eu não me senti bem naquele lugar, da forma como aquilo foi feito, né? Porque é o aniversário da cidade. Então, se é o aniversário da cidade, todas as pessoas têm que estar representadas ali. Se elas estão presentes, elas têm que ser convidadas a estar representando parcela da população que também é valiense. Não é menos valiense porque segue uma outra religião, né? E aí, eu fiz essa fala e tem duas questões que eu cito ali, que eu fui chamado realmente de trabalho demoníaco de Satanás em 2021 num vídeo de uma pessoa que publicou nas redes sociais isso. Então eu fiz questão de resgatar, porque é uma pessoa que segue algumas pessoas que estão lá, né, religiosamente falando. Então eu quis deixar esse recado. E também quis falar um pouco sobre o que significa de verdade gratidão. Porque o tema da ação de graças é você agradecer. Só que aí eu me senti mal, porque me parecia muito não condizente com a palavra. O que estava acontecendo ali. A gente está agradecendo. Tá bom. Mas que agradecimento é esse que a gente está tendo por tudo que está acontecendo com a gente, se a gente não está ao lado de pessoas que estão ali também representando outras pessoas e que têm trabalhos importantes na cidade e que fazem a diferença na vida das pessoas. Que tipo de gratidão é essa? O que a gente está fazendo? E aí, quando eu falo no final, né, do significado de gratidão, que a gente não faça isso de forma irresponsável, porque muita gente gosta de agradecer, em vez de falar obrigado, gosta de falar gratidão e tal, mas é mesmo, sabe? Eu fico me perguntando, será que quando as pessoas agradecem às outras, será que de fato ela tá de coração ali? Muito obrigado pela presença do Pai Marco, da Associação Buda Dharma. Eu fiz questão de mencionar porque eu realmente queria que as pessoas estivessem lá. Mas não era o caso, aparentemente, né? Não é o caso da maior parte das pessoas que estavam ali. Então, você conseguiu realmente representar ali, mas com uma dor no coração, né? Exato, porque eu foi um evento, e eu disse isso para as pessoas que organizaram, assim, e se tiver que falar de novo, eu vou falar. Assim, foi um desrespeito, assim. Mas você tem que ser sincero, porque você não tá aqui apalpando uma religião ou duas, você tá falando como um vereador. Exato. E aí é para ser para todo mundo. E para quem não conhece, o trabalho de vereador é o quê? Fiscalização, né? Fiscalizar, exatamente. Não deixar pessoas de fora. Entende? Exatamente. E agora eu peço pra você dar uma enteadinha, né? E me fala, como... Eu achei legal o que você falou pra mim ali fora. Como Marcos, como que você se sentiu? Nossa, Liz, é aquilo que eu conversei um pouco antes contigo, né? E até mesmo no dia, nós nos conversamos, eu com o Marcelo. O Marcelo teve o respeito até de me ligar, mandar mensagem, né, no final do evento. Eu falei, Marcelo, fica tranquilo. Ele falou, não fique tranquilo. Assim, quando nós fomos convidados e sabia que era o Marcelo que estava intercedendo sobre isso, né, de ter essa representatividade, eu fui convidado não só pelo Marcelo, mas sim pela organização da casa, né? A casa me convidou para estar lá representando parte da nossa religião afro-brasileira aqui naquele evento, né? Então, assim, eu fui honrosamente para representar o povo de branco, os candomblecistas, umbandistas. Não que eu fale em nome do candomblé e nem quero ter a pretensão de falar sobre todos os terreiros de Umbanda e Candomblé de Valinhos, não é isso, mas que isso, bem legal. Eu tive um momento, eu falei, eu estou como estou, estarei lá, com o meu branco, meu filá, minhas guias. Você não escondeu quem você era. Não, eu estava ali convidado para ser um representante dessa religião do povo do Axé, né? Então, como marco, como cidadão, como munícipe, tá certo? Tá bom, eu não vou ser julgado por isso, tá bom, não querem que eu não estava ali para subir o marco na tribuna de honra, né? Eu estava ali como sacerdote de Umbanda. Então, como munícipe, eu curti aquele momento. Numa festa. Eu comi meu lanchinho lá, né? Mas como sacerdote e pelo propósito que tinham nos convidado, sim. Fiquei chateado. Por quê? Porque você viu ali em cima, e com direito à fala, os representantes de religiões
querem ser a predominante na nossa cidade. E não é bem por aí. Só né? só elas, né? Não, Valinhos, aqui eu poderia citar inúmeros terreiros que tem em Valinhos, né? Onde faz um trabalho social muito bacana, muito bacana. Atendemos famílias com cestas básicas, a gente dá a possibilidade de ajuda psicológica para as pessoas. Isso é muito importante. Né? Porque a nossa religião, ela não é só pregativa, né? De você ir lá, ela é uma religião de você trazer as pessoas, conversar sobre os problemas do dia a dia delas, tentar resolver, né, situações inúmeras, né? Principalmente no campo da saúde, enfim, a gente mobiliza toda essa questão. Então, assim, como o Marcelo falou, era uma noite que eu pretendia, se pudesse ter sido, agradecer de verdade à cidade e àquela situação, aquela possibilidade de mostrarmos que a cidade, ela realmente apoia todos os campos religiosos, E deveria não ser apenas assim. duas. Então, quando você é excluído desta possibilidade, como sacerdote, eu fiquei bastante chateado, porque, inclusive, num dos posts que eu coloquei, mais uma vez, mostra que a nossa religião é apenas e tão somente o número do nosso título de eleitor. Percebe? Isso é verdade. Então, o nosso número de título de eleitor, só isso é o que basta. E não Então, assim que não funciona. é bem assim. Então, assim, a gente esteve num evento como aquele, e o Marcelo é um defensor de tudo isso. A Câmara Municipal já há algum tempo tem sido habitada ou visitada pela nossa religião de matriz africana por temas levantados antes nunca feito. Nunca feito. Então, Então, assim, você é uma coisa muito... cara, É um passo grande, né? porque você vive numa briga isolada no seu dia a dia contra os preconceitos, dessas agressões de tacarem pedra. O nosso templo, ele tem na frente telas protetivas da janela, porque quebravam. Toda semana tinha um vidro quebrado. Não deveria, né? Sabe? Eu passo na frente da Igreja Católica e faço o sinal da cruz em respeito ao templo religioso que ali cultua-se. Eu passo na frente de um outro templo qualquer e ajo respeitosamente. Quando vão para dentro da Umbanda, tá com pedra. Então, assim, eu estou no comando da nossa casa, né, que completou 47 anos de existência. Eu estou há 22 no comando dela. Há muito tempo atrás a gente sofria muito mais. Só que era impossível você imaginar que temas tratando sobre a religiões de matriz africana seriam discutidos na Câmara. Hoje a gente tem uma possibilidade disso. Marcelo é um grande precursor disso, a gente só tem que agradecer a ele. Então, quando nos chama para representar dentro de um evento com o nome de gratidão pelo aniversário da cidade, todo esse contexto, fala assim, poxa, começaram a nos enxergar. Você então já fica aquela felicidade, né? A ideia era ir lá. A ideia era ir lá agradecer essas possibilidades, agradecer a gestão por proporcionar isso e não enaltecer quem é o Pai Marco. Olha, convidar, né? Vamos conhecer minha terreiro. Não, cara, eu queria mostrar meu braço. Tanto é que quando andei pelo centro, quando eu vi o Marcelo próximo do palco, eu fui primeiro para agradecer e abraçar ele já veio me notificar do que estava acontecendo. Eu passei por ali e o fantasminha que desceu naquele local, porque eles se assustaram quando viram um sacerdote religioso da forma que eu estou aqui hoje, com o meu filar, com as minhas guias. Então, assim, esse espanto vai até quando, na vai verdade? até quando, né? Não é coisa natural. E quando achei que aquilo seria algo natural, né? Foi por água abaixo. Né? Quando o Marcelo me deu a notícia, olha para Marco, faz a credencial, mas não vai fazer parte
da mesa, não vai ter direito à fala. Eu novamente me recolhi ao finalzinho, você foi lá no fundo, escondidinho, lá no meu cantinho, junto com o meu, foi calado meu novamente povo. pela religião que você Exato, tem. exato. Então, assim, eu faço das palavras do Marcelo a minha, abrir um programa como esse aqui precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Porque vocês têm direito de fala, vocês são seres humanos, igual ele falou. Não tem porquê você ser homossexual ou ser um bandista que te faz quem você é hoje. Você é uma pessoa por trás disso tudo. Você tem seus defeitos, suas qualidades. E você aplica amor não julgando outras religiões. Mais do que muitas, que ainda está na Bíblia, se você for ler. Amar o próximo. E ninguém ama se não for você. Exato. Amar o próximo até onde? Só se for minha religião? Eu te amo se você amar igual o que eu faço, o que eu tenho, entendeu? Essas diferenças todas não são respeitadas, né? Essa diversidade que esse país nos oferece, ela por trás, elas são manipuladas por interesses N's, né? Por apoios N's. Então, assim, nós tivemos discussões na Câmara Municipal sobre temas voltados à nossa religião, né? O Marcelo levou isso à frente, né? Nós temos considerado a Umbanda como patrimônio cultural e material. Menina, nós enchemos aquele local do povo do axé. Tinha gente do candomblé, tinha gente da Umbanda. E assim, a discussão foi complicada, porque aí empurra para frente um pé de vista do projeto, coisa que era meia dúzia de linhas para serem. Nós não estávamos pedindo, o Marcelo não estava pedindo nada no projeto, e vai e volta. É uma coisa tão simples. E aí, sabe, o que dói na nossa alma é ouvir o que ocorre na coxia dessa situação. Então, isso que peraí, né? Quando vem um tema falando sobre a nossa religião, por que tem que ter essa aversão tão grande? Que mal que está sendo pedido? Exato, foi uma das falas também, que eu não vou falar nomes aqui, na hora da ação de graças, que um dos vereadores lá da Câmara acabou falando que abençoe todos os evangélicos e cristãos que estão... Calma aí, eu não sou abençoada? Eu não posso me sentir amada, eu não posso me sentir perto de Deus porque eu tenho outra religião? Isso não é justo, porque, eu vou repetir de novo, desculpa, mas vereador tem que fazer papel de vereador, não de padre e nem de pastor. Porque se for isso, vai pra igreja, literalmente, porque assim, ninguém tá lá pra falar sobre a fé, é falar sobre o povo, a necessidade disso. Então, vamos lutar mais para todo mundo. Eu quero que você apareça mais também, como todas as religiões deveriam aparecer. Como vou trazer também católicos e evangélicos aqui, mas a gente vai debater situações de hoje em dia, não situações voltadas à pessoa em si. Abrir mais espaço. Mas são essas discriminações religiosas veladas, que eu digo, que ocorrem. Elas não fazem parte de uma estatística de denúncia, sabe, de processos, nem nada. Então, assim, esse mundo religioso, onde a diversidade é válida, né? A Umbanda, a minha casa não precisa ser igual à casa do pai fulano, da mãe beltrana, sabe? Nós nos respeitamos. Eu falo na abertura dos meus trabalhos religiosos e digo para as pessoas: não se afastem de Deus, tá certo? Se você acredita em Deus, não se afaste dele, né? Se você não pode vir num trabalho dentro do terreiro de Umbanda na sexta-feira, então domingo de manhã levanta, vai na igreja, vai lá rezar, vai tomar a hóstia. Nós incentivamos as pessoas a buscarem a sua religiosidade, percebe? E isso não é visto. Por quê? Porque fazem um pré-conceito do que a gente faz. Como eu disse no início, para muitos, nós somos aqueles que levamos a galinha na encruzilhada para matar. Percebe? E não é isso. Nós não somos
isto, né? Vamos entrar no conceito de ritos e tudo mais, é outra conversa. Já foi discutido, já foi pacificado no Supremo, essa discussão de abate e tudo mais. Tá? Então, eu estou falando de querer bem ao próximo. Né? Dentro da Umbanda, a gente fala que não existe pecado para nós. Existe desvio de condutas. Né? Dentro dos princípios da Umbanda, existem o que nós chamamos de 7 linhas de Umbanda, que é as 7 qualidades divinas que Deus nos deu. A primeira dela é a fé, o crer. A segunda é o amor. Essas duas, que são as principais, ou a que inicia toda uma cadeia de convivência entre as pessoas e de busca a Deus, quando você preconceita uma outra religião, você a elimina, você já... Esses 2 aí já foi. Então, assim, pecado não é comer demais, a gula, é não matar, não cobiçar a mulher do próximo, tudo isso é. Mas e a hora que o teu irmão, que acredita em Deus, que acredita na religiosidade, professa aquilo que você não professa, tá certo? Você o exclui de toda e qualquer situação, não é só num evento de ação de graça, mas você exclui ele como se não existisse. Mas aí você estaria pagando todos os pecados, se você fosse ver. Cara, a hora que a gente voltar para o Criador, ele vai olhar isso, ele vai olhar na sua cadernetinha lá e vai falar assim, viu, que adiantou você professar tanto essa sua religião quando você poderia ter agido melhor com o seu irmão? Né? Eu acho que, na verdade, você não tem que ser bom lá dentro, tem que ser bom lá fora. É assim que se faz religião, né? Exatamente. A religião, para nós, ela, como eu disse, ela é uma forma de se religar a Deus, mas ela é feita por pessoas, por uma negatividade complicada. Então, você não pode condenar uma religião por fatos isolados de pessoas. Né? Então, existem sacerdotes de todas as religiões e com todas as índoles possíveis, né? Então eu não posso dizer que aquela religião ou aquela religião, assim, são as pessoas, né? Então dentro da Umbanda nós também temos sacerdotes, né, com ideias religiosas, né, com trabalhos sagrados que a gente fala e tudo mais. A gente sabe também existem aqueles que desvirtuam, mas não é a religião, é as pessoas. Então, quando eu consigo me unir às religiões com princípios divinos, com princípios sagrados, não importa a forma que você pratica ou o que você acredita, porque vai chegar num ponto só, que a gente chama de um ser supremo. Esse ser supremo, você pode chamar de Buda, você pode chamar de Oxalá, você pode chamar de Jeová, você pode chamar do que você quiser, o nome dele é um único. Então, assim, a gente professa religiões e nos religamos a Deus de formas diferentes. Então, de forma alguma, eu venho até aqui para dizer alguma coisa contra alguma religião, mas sim o que a gente sofre delas para conosco, sem nos conhecer e sem entender. A gente quer mais mostrar um lado que ninguém mostra. Salésia, hoje, assim, no templo onde eu hoje estou como dirigente, amanhã talvez não serei mais eu, né? Mas a minha filha, Mariana, que está sendo preparada para isso, e aí a bronca é dela, mas a gente estuda a teologia da forma de enxergarmos a religião que nós professamos. Então, você não está ali à toa, né? Tem uma teologia de Umbanda, onde a gente mostra aquilo que é praticado e o porquê é praticado. Né? Como nós somos cultuadores de uma religião naturalista, como eu disse, que a gente vai buscar energias e forças nas coisas, na natureza, nas coisas que Deus pôs para nos sustentar no plano terreno, a gente vai estudar as ervas, a gente quer, olha, qual é a melhor erva, né? Aquele tempo da vovó, que ela falava, toma esse chá para melhorar da gripe, toma esse chá para parar a dor de barriga, essa sabedoria... Desculpa. Essa sabedoria ancestral a gente resgata
Porque as religiões naturalistas, elas preservam e resgatam toda essa ancestralidade. A gente traz isso conosco. Então, quando nos veem num local sagrado para nós não estamos lá fazendo macumba. Eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu domingo. Eu estive num campo sagrado, uma filha de terreiro, que a gente está terminando de fazer uma consagração dela, e o momento desse ritual é a soltura de um pombo branco, né? E ele tem que ser solto num local mais alto. E nós estávamos fazendo esse ritual quando fomos abordados por uma pessoa e... O que vocês estão fazendo? Estão fazendo macumba aí? Eu falei, não, senhora, a gente está fazendo apenas a soltura de um pombo. Né? Como se eu pudesse estar sentado aqui, rezando, orando. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu vim fazer algo religioso, né? Mas eu achei, Marcelo, que eu iria e a filha seríamos agredidos. Eu entrei no carro, as peças falavam, filha, entra, vamos embora antes esse maluco nos agrida aqui. Então, assim, a gente, inclusive, está limitados, nós estamos ficando limitados nos nossos campos sagrados de poder refletir sobre isso. Quando eu preciso fazer algo na natureza, nós temos que ir em locais específicos hoje. Hoje a gente vai em Nazaré Paulista, que tem um local específico para isso. Para quê? Para que a gente não fique sofrendo essas agressões. Então, quem nos conhece religiosamente, mesmo não sendo participantes da corrente e tudo mais, sabe o trabalho que nós fazemos, né? Nós ajudamos entidades assistenciais de Valinhos. Certa vez, a Casa da Criança, a gente sempre procurou ajudar, né, de todas as formas. A direção da Casa da Criança, certa vez, falou assim, Pai Marco, nós vamos fazer uma placa, né, para colocar aqui como uma entidade que auxilia a nossa instituição, né? Precisaria pegar os nomes, tudo. Eu falei, olha, você vai ter que preparar uma placa muito grande, porque todos os nomes que vão ser constados aí são das pessoas que, na verdade, fazem as doações. Nós só somos o elo entre vocês e quem pode doar. Então, o que nós trazemos para a Casa da Criança não é o Pai Marco, não é o terreiro do Pai Marco que traz. Só é a porta. A gente vai buscar nas pessoas que podem. Olha, nos auxilia, ajuda. Perdão. E tem as coisas que mexem, né, com a gente. Então, assim, eu falei para ela, a placa vai ter que ser muito grande para pessoas que talvez você não conheça. Então, a gente não tem o mérito da ajuda, entendeu? A gente não quer isso. Nós não queremos aparecer dessa forma. Então, a Umbanda é isso. A gente está dando, ajudando, podendo ajudar, sendo o caminho. Só e simplesmente isso. Então, nós não somos reconhecidos dessa forma. O mínimo respeito, né? Sim, eu queria comentar uma coisa que eu acho que é muito importante, porque quando a gente pauta esses assuntos na Câmara, pauta sobre diversidade na Câmara, sobre questão LGBT, enfim, questão racial, o que a gente mais ouve, o que é cruel, inclusive, é que a gente ouve que não existe preconceito na sociedade. E aí é cruel porque, do ponto de vista dessas pessoas, elas não conseguem nem enxergar a nossa existência para reconhecer a violência que a gente sofre. Então, quando eu chego no meu gabinete lá e eu recebo a visita de pessoas entram em contato com a gente pelas redes sociais para explicar que sofreram determinados preconceitos e a gente chega para expor isso na Câmara, num projeto de lei, em alguma coisa que pode melhorar a vida dessas pessoas, o argumento dos colegas muitas vezes mas isso não existe na cidade. Você está fazendo algo que ninguém precisa. É porque não é com eles, né? Então, e aí eu fico me perguntando se é uma questão retórica ou se de fato é um desconhecimento, porque qualquer uma das respostas é ruim, né? Porque como que a gente vê relatos como esses, né, desse relato de domingo que aconteceu, no qual vocês tiveram que sair correndo, e as pessoas ignoram isso, né? Eu atendi uma pessoa que sofreu homofobia na entrevista de emprego. E não conseguiu um emprego porque percebeu que a pessoa era homossexual e falou que você não vai trabalhar aqui.
Como se E isso fosse... normal, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí eu fico me perguntando, assim, de verdade, para as pessoas, se elas realmente conhecem a sociedade de Valinhos, Sim. se elas conhecem a diversidade que existe, os problemas que isso, não que a diversidade tem, mas o problema que as pessoas que não aceitam a diversidade causam para esses grupos, que a gente chama de grupos minorizados, né? Não minoritários, mas minorizados de direitos, de possibilidades, de utilização de espaço público. Então, quando esse tipo de coisa acontece, é uma violência muito grande. Sim. E aí a nossa ação enquanto vereadores não é porque é da Umbanda que a gente vai fazer, não é porque é LGBT que a gente vai fazer, mas é porque é uma pessoa que está sofrendo e a causa desse sofrimento é o fato de pertencer a determinada religião, é o fato de pertencer a Saber da determinada onde vem, comunidade. né? Exato. Então o fundamento da onde vem a agressão é importante. É por isso que existe a questão da injúria racial, da intolerância religiosa, do racismo religioso, e que existe também relacionado à questão LGBT. Então, explicar o fundamento é importante, e as pessoas têm muita resistência. Todo mundo fala que Valinhos é muito acolhedor, que Valinhos é uma cidade que todo mundo recebe de braços abertos, e eu sempre pergunto, mas será mesmo? É assim mesmo? Porque a gente vê aqui que parece que não é bem assim. A pele não é a mesma. Né? Não, e isso é muito interessante, né? Porque isso dói, você vê que ele se emociona, você também se emociona, porque a gente não tem que ser taxado pelo que a gente é. É porque a gente é ser humano, a gente tem que saber. Aqui são 3 pessoas que mais sofrem, não tô falando por mim, nem por ele, nem por ele. Ali é uma religião que sofre ataque 24 horas, não só por ser da Umbanda, tipo assim, ele tá representando toda a matriz africana. Aqui é a parte que tá representando o LGBT, porque realmente não é porque que você decidiu ser quem você é que você tem que ser morto e apedrejado por causa disso. E porque eu represento a mulher também é assim. Então, assim, a gente nunca vai ter lugar de fala, e isso é o que você falou aquela hora lá atrás. O ser humano tá tão ruim que esconde alguma coisa na frente para ser quem ele é. Ah, eu não vou gostar de você porque Deus não permite. Calma aí. Você não gosta de mim porque você que é ruim. Ah, eu não gosto de você porque você Deus é gay. não tem nada a ver com isso. Exato. Deixa Deus em paz. Mas você é gay, eu não vou me suportar. Calma aí, você não tá fazendo parte comigo no meu quarto, por que você tá se incomodando? Ah, eu não gosto de você, você não tem fala por ser mulher. Então vem aqui, vamos debater como 2 pessoas. Vamos ver quem realmente tem voz. Isso é bem interessante, porque eu vou acabar lutando para todo mundo ter voz aqui. Você tem voz porque você é um vereador muito inteligente, conhecido, e tem que ser mais conhecido pelas suas pautas, porque suas pautas são muito importantes, só que ninguém dá valor. Uhum. Porque fica ali aplicando uma pauta que não tem nada a ver com a cidade. Eu já fui em câmaras municipais que às vezes nem tem um motivo de estar pautando e estão lá batendo na tecla. E a gente está lutando pelo ser humano. Entende? Mas, viu, Salés, a gente tem grupos, né, de WhatsApp, grupos de sacerdotes de Campinas e região, Pai Joãozinho Calegari é um defensor de tudo isso, né? A gente precisa mais de espaços para falarmos e debatermos questões de intolerâncias religiosas, entendeu? Eu acho que passa não pela parte da base das religiões, e sim da gestão das religiões. Então, quando você começa a conversar entre os religiosos, entre os sacerdotes dela, a fala no culto, na missa, vão ser diferentes. Com certeza, é cada vez aplicando, né? Então, se a gente não tiver espaços para falarmos sobre, né, vai ficar muito difícil, porque são lutas isoladas. O Marcelo, numa luta frenética dentro de uma Câmara Municipal, né, onde o conceito de vereador ou de fiscalizatório e tudo mais é complicado. É uma luta do Pai Marco, né, do sacerdote Pai Marco. Não, tem que ser uma luta dos outros sacerdotes, né, de a gente vir debater, discutir, conversar, falarmos, né, sobre, né, o que cada casa faz, o que a gente trabalha, mostrar isso um pouco mais, né. Eu aprendi ao longo da minha vida espiritual que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, nem a esquerda nem a direita fique sabendo. Exatamente. Por quê? Porque
eu não preciso vir num programa desse e dizer sobre isso. Né? Me emociona quando eu falo que a gente ajuda a Casa da Criança. O tema não é esse, não é o que nós fazemos por trás, ou quantas famílias a gente ajuda, nem nada. Mas mostrar, né, que a Umbanda, que o Candomblé, também é uma religião que fala de Deus. Que você aplica isso, né? No Cristo, percebe? Então, assim, se a fala que você mencionou, né, do vereador lá no dia, falou que os cristãos estejam abençoados, eu me considerei abençoado, sim. Por que não? Porque às vezes eu você quis atingir, mas você se colocou. Isso, por quê? Porque na minha Umbanda, na Umbanda que eu pratico, nós acreditamos no Cristo Jesus, nós acreditamos no Buda, nós acreditamos em Maomé, nós acreditamos em todos eles. Então, faço parte dessa questão. O preto velho, quando vem no terreiro, ele faz o sinal da cruz. Então, não preciso dizer mais nada, que nós tudo, também, né, somos filhos de Cristo. Isso tá, ó, gente, observe detalhezinhos, mas para finalizar, antes de acabar tudo, eu quero que cada um deixe uma frase curtinha do que você tem para aplicar. Quero que você fale agora, esqueça que você é um vereador, esqueça que você é Yoshida, você como preconceito que você vive, o que você falaria ali para eles da sua vivência, uma frase bem forte mesmo assim, para motivar. Nossa, eu sou péssima com isso. Porque, enfim, eu costumo falar demais, né? Enfim, me enrolar muito com as palavras às vezes, mas eu acho, como a gente está num tema religioso, eu vou tomar licença aqui para dizer que, apesar de ser uma pessoa que é ateu e tal, não tem nenhuma religião, e também não sou contra, obviamente, porque senão não estaria, né, nessa luta. Eu entendo que a religiosidade, ela é importante para todas as pessoas, né? Para quem pratica. Isso é uma questão cultural do Brasil e para muitas pessoas, né? Então isso tem que ser respeitado independentemente de como você é. Assim como a identidade das pessoas, assim como a orientação sexual. Então, se não é com você, se não te diz respeito, só deixa as pessoas em paz. Isso é muito bom, né? E continue assim. E você, Pai Marcos? Como o Marcelo falou, eu também sofro desse mal, Marcelo. A gente começa a desenvolver um raciocínio, daqui a pouco a gente não sabe mais como sair dele. Não tem problema não, gente. Eu comecei a falar sobre amor, né, sobre Dia dos Namorados, né, e eu quero encerrar exatamente assim. Independente da religião que você pratica, lembre sempre de uma coisa: eu te amo. Nossa, viu? Isso foi muito bom. E para adoçar o Dia dos Namorados também, né? Uma das patrocinadoras daqui que deu. Eu quero que vocês experimentem com muito gosto, tá? Ó, é um presentinho da Ambrósio. Depois vocês vão lá e marcam ela também, tá? Experimenta gostoso. É uma coisa muito... Imagina! Muito obrigado, muito obrigado. Gente, ó, tem? Não, chega de dieta hoje. Chega de dieta. Hoje pode, né? Hoje Dia pode, dos namorados. Alguém tem que levar alguém pra jantar aqui depois, vamos saborear, né? Amor. E pra finalizar, gente, eu queria que você colocasse, só pra mim finalizar o programa, aquele videozinho. E eu quero que vocês prestem atenção em todas as palavras, que eu achei muito importante. E tem a ver com esse tema aqui também. Respeito o seu amém, então respeite o meu axé. Eu também tenho o direito de expressar a minha fé. Eu não vou na sua igreja derrubar o seu altar, mas todos os dias vejo notícias de um intolerante destruindo um congá. Chuta que é macumba, é só isso que sabem falar? Queria ver a tristeza que você sentiria se alguém pegasse a sua Bíblia para chutar. Prega o amor na igreja, mas só ama o próximo se ele for igual a você, porque se o próximo for macumbeiro, já abre a boca para repreender. Deus me livre desta raça que cultua o diabo, que coloca trabalho na encruza, eles fazem o mal danado. O diabo só existe na sua religião, na minha eu aprendo a tratar todos como um irmão, a ajudar ao próximo independente de qualquer situação, e seja qual for a sua fé, se pisar no meu axé, será recebido de bom coração. Queima ele, Jesus, está repreendido. Você já pensou se todo este ódio fosse contigo? Vocês pregam no ônibus, na praça, no meio da rua, mas a religião só é certa se esta religião for a sua. Prega tanto os ensinamentos de um Cristo que por você morreu, mas e a parte do amar ao próximo como a ti mesmo? Dessa você se esqueceu.
Jesus não fazia acepção de pessoas, mas você faz. Só prega a parte que te convém. O resto você deixa para trás. Respeita o meu axé, que eu respeito o seu amém. Intolerância religiosa é crime e não faz bem a ninguém. E é isso, gente. Você viu um pouquinho do vídeo aí, né? E é realmente isso. Mas para finalizar aqui, eu vou deixar um recado por mim. Se falam tanto de um novo tempo, então começa a aplicar esse novo tempo. O novo tempo são pessoas, são fés, são sexualidades, são gente. Foque nisso, que você vai ter realmente uma mudança de um novo tempo. Boa noite, gente. Eu amei a presença de vocês aqui e voltem sempre. Com certeza, muito obrigado. Obrigada, gente. Pode seguir os dois lá depois, hein?